Bom dia, paz do Senhor, amém? Ah, melhorou. Esse é o povo de Deus que eu conheço. Já que você está de pé, aproveitando que você está de pé, já vou pedir para você estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Uma palavra até um tanto quanto conhecida no meio cristão. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como tem falado comigo. Amém? Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero orar. Papai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Manhã que o Senhor nos oportunizou para que estivéssemos aqui, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas servimos a um Deus perfeito, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a nos esconder em Ti e que queremos entregar, Pai, nesse momento, o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses minutos aqui, Pai, em nome de Jesus, a Ti, Espírito Santo. Toma a minha vida, usa-me apenas como instrumento, como uma ferramenta, Senhor, e que a palavra seja ministrada aos nossos corações, para que seja dê fruto, Senhor, nas nossas vidas. Assim seja. Amém. Diz a palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, a partir do verso 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei a pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: e eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que você passou a semana, mas independente de como você esteve, passou, Deus ele tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. E eu procurei orientação de Deus, procurei a ajuda do Espírito Santo, para que pudesse trazer uma palavra da parte do Senhor, para mim e para a sua vida. Você pode entrar nesse culto e sair de algumas maneiras. A
primeira e a segunda maneira eu não te recomendo. Você vai sair daqui, você vai ouvir a palavra, daqui a pouco você vai sair pelaquela porta e não vai lembrar de mais nada. Talvez até nem adiantou muito para você, porque você não lembrou de nada. A segunda maneira, você vai dizer: olha, que legal, foi uma palavra boa, gostei, me simpatizei com a palavra. Palavra boa, mas você não usá-la, não viver o que a palavra foi pregada, também não vai adiantar, vai ser apenas teoria. Agora, se você disser: Deus, eu preciso que tu fale comigo, tu sabes o momento que eu estou vivendo, tu sabes que eu preciso de uma direção na minha vida, e eu queria, nessa manhã, Espírito Santo, que tu falasse ao meu coração e mudasse a minha história, e eu quero viver a palavra. E quando você vai viver o que a palavra diz, então com certeza absoluta, eu não tenho dúvida, Deus vai mudar a tua história. E o texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais interessantes da Bíblia. O profeta Ezequiel, ele viveu no momento do exílio babilônico. Para você que não sabe, o povo de Deus era um povo que obedecia, daqui a pouco desobedecia. E o judeu, para quem não sabe, os pais, eles têm a maneira de contar para os filhos. Eu vejo que tem bastante criança hoje que serão apresentadas. E quando a criança já entendia, ele contava a história do povo de Israel. Ele contava os milagres, ele contava aquilo que Deus havia feito lá no passado, para aqueles filhos ter uma experiência no presente e no futuro, aleluia. E eles então contavam a história do povo de Israel, desde a chamada de Abraão, quando Abraão nem conhecia Deus, e Deus chamou Abraão dizendo: sai da tua terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E eles contavam a história do povo quando foi cativo, das 10 pragas no Egito, e como Deus milagrosamente abriu o mar vermelho. Parece que eu imagino, pastores, os pais olhando para os filhos: olha, meu filho, você não é comum, você é de um povo diferente, você é diferente de todos os povos da terra. O teu povo, o nosso povo, teve um homem lá que quando ele levantou o cajado, o mar abriu de um lado e do outro, e o povo passou no meio do mar, aleluia. Parece que eu vejo e disse: olha, teve um homem lá no nosso povo, meu filho, que quando ele orou, o sol e a lua pararam, porque ele orou e eles derrotaram os inimigos. Olha, teve um homem lá que quando ele orou, ele inaugurou um templo. Esse homem era Salomão. A glória de Deus caiu, fogo do céu caiu e consumiu os holocaustos. E o judeu, ele crescia ouvindo essas histórias de homens e mulheres que fizeram diferença no passado. Só que agora o momento é diferente. O momento é um momento onde o povo de Deus, que viu todos esses milagres, que vivenciou a glória de Deus, que vivenciou tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles, agora estava na Babilônia. Para você que não sabe, a Babilônia era um reino que dominava todo o mundo da época. E eles tinham as suas crenças. Tinha um rei chamado Nabucodonosor, que ele exigia adoração para ele, fez uma estátua. Se você ler na Bíblia, você vai ver a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e várias outras histórias, e nós não temos tempo para contar todas aqui. Mas Ezequiel foi chamado como profeta no momento em que o povo estava lá como escravo na Babilônia. E quando Ezequiel chega lá, no capítulo 1, se você ler, Ezequiel estava na beira do rio Quebar, e Deus dá uma visão para ele. Uma visão, no 2 ali, aonde Deus se mostra que Ele está nos 4 cantos da terra. Ele se mostra com 4 querubins ali, visão de rosto, visão de homem, visão de águia, visão de boi ali, que é tudo simbologia, tudo visão profética para o homem de Deus entender o que Deus tinha para ele. E assim começa a se desenrolar. Você vai perceber que Deus fala tremendamente, e o peso do ministério do profeta Ezequiel foi um peso de alguém que nasceu para obedecer. Porque teve um momento que Deus disse assim: olha, você pega um tijolo, você deita 390 dias, mais do que um ano de um lado, e depois mais 30 dias do outro, para dizer que havia um tempo para que, se Israel não se arrependesse, Deus ia fazer com que eles seriam cativos. O desejo de Deus nunca foi que o seu povo passasse por dificuldade, fosse cativo, mas às vezes a única maneira de Deus nos aproximar dele é
permitindo que algumas dificuldades cheguem às nossas vidas para a gente entender que a gente não é autossuficiente. Porque muitas vezes nós só procuramos a Deus quando tudo está dando errado. Quando a gente bate em todas as portas e vê que nenhuma porta se abre e nem lembra que a primeira porta é Jesus. Aleluia. E sim vai se desenrolando. E teve um momento da vida de Ezequiel, só para nós terminar essa breve introdução, que olha o que Deus diz assim: Ezequiel, hoje tu vai pregar de manhã, só que à tarde a tua mulher vai morrer. Imagine, pastor Vilimar, Deus falando isso com um de nós aqui. Você vai pregar de manhã, ou você se coloque no lugar de Ezequiel. Deus disse assim: olha, de manhã você vai pregar, capítulo 24, a partir do verso 15, se você quiser conferir em casa. Você vai pregar, só que à tarde a tua esposa vai morrer. Só que eu vou te pedir uma coisa, Ezequiel: você não chora, não pranteia ela, né? E o povo vai ficar confuso. Por quê? Porque era costume do povo guardar luto por alguns dias. Você não vai fazer nada, você vai viver como se estivesse tudo tranquilo. E quando Ezequiel pregou a palavra de Deus de manhã, à tarde a esposa dele morre. E Deus disse que tirou a delícia dos olhos dele, o desejo do coração. E o povo disse: o que aconteceu na tua vida? E o povo perguntou para Ezequiel. Ele disse: isso que Deus vai fazer, porque o meu povo é rebelde, não me obedece, eu vou tirar o que eles mais gostam. E o povo gostava de adorar a Deus no templo. Eles achavam que o templo é que mudava tudo, mas não era o templo, era o Deus que estava no templo. Deus acabou com a cidade de Jerusalém. Eles tinham orgulho de Jerusalém, no templo de Jerusalém, porque aquilo eles se sentiam seguros. Eu vou no templo, está tudo certo. Eu paguei a minha dívida, eu fui na igreja, eu estava na igreja, aí fechou. Era mais ou menos isso, se fosse falar na gíria. E assim Deus. E de repente chega no capítulo 37. E esse capítulo 37, existem algumas lições que a Bíblia nos ensina que, se a gente colocar em prática, a Bíblia é muito simples, não tem muito segredo. Nós queremos grandes mistérios, grandes revelações, mas se você colocar alguns princípios bíblicos em prática, é impossível Deus não operar na tua vida. Se você colocar os princípios de Deus em prática e Deus não operar, eu não prego mais aqui. Eu tenho certeza, eu tenho convicção absoluta do que eu estou falando, porque senão nós pastores, presbíteros, todo pregador que chegaríamos aqui em cima, nós seríamos mentirosos. Mas se você colocar em prática os princípios de Deus, é impossível Deus não te abençoar. E o que a gente aprende então com esse capítulo 37? A primeira coisa que eu aprendo é que Deus, quando chama um profeta, ele não é chamado para ver o que quer, mas sim o que precisamos ver. Deus, quando chama alguém, ele não chama para você fazer o que quer, mas sim para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Veja, pense comigo. Qual é o lugar que você gostaria de estar? Se Deus dissesse assim: ô Senhor, Deus falasse com você assim: olha, eu vou chamar você para uma grande missão. Onde é que você quer pregar? Eu queria pregar lá no Caribe, né? Sol, praia, né? Lá no Caribe talvez seria um lugar legal para pregar, né? Não, mas escolhe outro. Não, então na Flórida, um lugar ensolarado, lá perto em Orlando, talvez. Você, pela sua vontade, ou eu pela minha vontade, nós gostaríamos de escolher um lugar bom, um lugar que tivesse abundância, um lugar legal. Mas não vale. Andar no jardim, pastor Adriano, é fácil. Andar no jardim é bom, mas andar no vale é diferente. E Deus diz ali que ele chama o profeta Ezequiel em espírito e coloca ele onde? No vale. O que significa o teu vale, o meu vale? O vale significa as dificuldades. O vale significa o lugar de perigo. O vale significa que lá pode ser que você não saia mais de lá. Porque, como diz a palavra, o vale, ele fica no meio de montanhas, é um lugar mais baixo. Nós somos o Vale do Itajaí, nossa região. Por que a nossa região é cometida de tantas enchentes? Porque nós estamos num vale. Não é verdade? Então o vale
é um lugar mais baixo. E às vezes Deus precisa nos levar a um lugar mais baixo para nós entendermos o quanto a gente precisa da nossa ajuda. Porque às vezes nós achamos que só nós é que precisamos de ajuda. Mas muitas vezes Deus permite que nós vejamos algumas coisas lá no vale para você glorificar a Deus e saber o quanto você e eu somos abençoados. Aleluia. Mas Deus, quando quer chamar alguém, quando Ele chama um profeta, Ele não mascara as situações. Ele mostra, inclusive, o que é bom e o que é ruim. E coisas bonitas é muito bom para os nossos olhos. Agora, todavia, quando a gente vai para um vale cheio de crânios, ossos, imagine comigo, o que você acha que Ezequiel viu naquele vale de ossos secos? Ossos secos. Só isso. Ou seja, ali era lugar de morte. Ali era lugar de sonhos frustrados. Ali era lugar de pessoas que tiveram sonhos, talvez, de realizar muitas coisas e nunca fizeram porque estavam mortos. E talvez o teu vale, o meu vale, significa que você está ou eu estamos passando por vales onde parece que os nossos sonhos foram cortados. Os nossos ossos, espiritualmente falando, estão secos. Nós não sonhamos mais. Nós só estamos esperando o tempo da decomposição, a morte. E Deus está dizendo para mim e para você: você pode estar num vale, inclusive de ossos secos, mas escute o que a minha palavra diz e você vai sair desse vale. A segunda coisa que eu aprendo é que a visão, quando Deus te dá uma visão, quando te mostra alguma coisa, não é para você ficar prostrado, mas é para andar e se mover. Ali no versículo 2, se você perceber, ele disse assim, ó: e me fez andar ao redor. E me fez andar ao redor. Quando você anda ao redor, significa que Deus quer te mostrar tudo exatamente como está a situação. Imagine que eu comece a andar ao redor dessa caixa de som. Eu vou ver todos os lados dela, né? Vou ver por todos os ângulos, e eu posso ver e contemplar como ela está realmente. E Deus fez isso com o profeta Ezequiel. Ele mandou ele andar ao redor dos ossos. E Deus disse assim: olha como está a situação de Israel. Olha como está a situação do meu povo. Veja bem. E se Ezequiel ficasse parado, sem andar ao redor, ele não ia ver a situação de todos os ângulos. Ali era humanamente impossível haver algum milagre. Era humanamente impossível haver alguma ressurreição. E Deus disse: está vendo como é que está a situação? Talvez eu esteja falando com pessoas que quando olham, começam a rodear a sua vida, olhar, nada dá certo, parece que está tudo errado, parece que a família não está bem, parece que os negócios estão indo de mal a pior, parece que a situação financeira não está legal, parece que tudo que está acontecendo na tua vida é ossos secos, não tem mais vida. E Deus está dizendo para mim: olha primeiro, avalia, né? E quando Deus faz isso, não é para desanimar, não. É para dizer que eu e você não temos a menor possibilidade humana de resolver algumas coisas. É porque a única esperança é o Senhor. Porque se Deus quisesse desanimar, dizer, olha, o diabo ele diz assim: olha como é que está a tua vida. Olha aí, ó, estás falido, tu não tem mais família, olha só o que aconteceu na tua vida. Por que tu não te enforca? Por que tu não te mata? Essa não é a voz de Deus, essa é a voz do diabo. Agora Deus diz assim: olha bem, existe alguma solução? Não. Então deixa comigo, eu vou fazer. Creia em mim, apenas creia. O possível você pode fazer, mas o impossível é comigo. Ressuscitar ossos não é possível para um ser humano, agora para Deus é. E vamos continuar o texto. Então, a primeira coisa que eu aprendo, recapitulando, é que o profeta não é chamado para ver o que Deus quer, mas sim o que precisamos ver. A segunda coisa, que a visão nunca é para deixar você prostrado, desanimado, mas sim para andar e se mover. Glória a Deus. E a terceira coisa que eu aprendo também, lembrando que o título dessa mensagem, se você gosta de título, é Procura-se Profetas. E você vai entender no final por que o título dessa mensagem. Procura-se Profetas. A terceira coisa que nós aprendemos
é que só a mão do Senhor pode nos tirar do lugar comum, e o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao seu propósito. Quando nós estamos na chamada zona de conforto, ou seja, está tudo tranquilo, o que é natural eu e você fazermos? Relaxarmos. Vamos orar um pouco menos. Agora eu estou com dinheiro, agora eu vou aproveitar um pouco a vida. Agora eu vou passear, agora eu vou comprar tudo. E às vezes nós oramos menos, nós evangelizamos menos, nós fazemos menos a obra de Deus. Por quê? Porque está tudo certo comigo. Isso é natural. E às vezes Deus precisa nos tirar da zona de conforto. Não é porque Ele não te ama, é porque justamente é a única maneira de eu e você nos aproximarmos de Deus. Aleluia. Então quando Ele nos tira da zona de conforto, é para nos libertar. Você sabia disso? Quando a coisa piora na tua vida, não é para você sucumbir, morrer, perder as esperanças. Quando a coisa está piorando, é a única maneira de nós quebrarmos nosso orgulho e de falarmos assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu entrego para Ti, porque eu não consigo mais. Quando eu digo assim, eu não consigo mais, Senhor, só Tu podes. Então aí Deus pode agir. Você sabia que no mundo espiritual tudo é por legalidade? Tudo é por legalidade, por permissão. Quando você dá permissão para Deus, mas Deus precisa da minha permissão? Não precisa. Mas Ele, como Ele é um Deus que respeita o livre-arbítrio, Ele faz com que você permitamos que Ele nos abençoe, que Ele trabalhe na nossa vida. Agora, se eu e você não queremos que Deus abençoe a nossa vida, não permitimos, Deus vai deixar eu e você, vai respeitar a nossa decisão, e você e eu vamos fazer tudo, vamos andar em círculos e não vamos sair do lugar. Então, o Espírito Santo levou Ezequiel num lugar e deixou em outro. Que lugar é esse? Às vezes você pensa que é o vale de ossos secos, mas é o centro da vontade de Deus. Às vezes Deus nos coloca num vale de ossos secos, num lugar que aparentemente tem morte, num lugar que aparentemente não tem nenhuma coisa boa, porque é o centro da vontade dele. Mas o interessante é que toda crise exige uma situação diversa e exige mudança. É uma situação diversa e exige mudança. Você já percebeu que muitas vezes precisa de uma crise para a gente mudar? Senão a gente não muda. Não muda. Agora, quando acontece uma coisa diferente, uma coisa ruim, às vezes nós precisamos ser multados no trânsito para a gente diminuir a velocidade, às vezes ser multado para colocar o cinto de segurança, às vezes a gente precisa ser multado para fazer certas coisas que antes a gente não fazia. Então tem que ter uma crise, muitas vezes, para a gente aprender. O certo seria nós aprendermos sem essas coisas, mas muitas vezes Deus permite isso para a gente aprender. E a quarta coisa que Deus nos ensina nesse texto é que para ser profeta, precisa ser obediente. Não adianta Deus falar e o profeta não falar, ou não fazer, ou não obedecer. Se você vê no texto, as várias vezes que Deus falou com o profeta, ele disse: e profetizei como ele me deu ordem, e fiz como ele me deu ordem. Eu não sei o que Deus tem falado com você, eu sei o que Deus tem falado comigo, mas se Deus está falando com você algumas coisas, e você não obedece, talvez vai chegar um momento que Deus não fale mais. Sabia disso? Porque Deus sempre vai respeitar a tua vontade, mas quando Ele fala e você começa a obedecer, então Deus pode continuar as instruções, mas se Ele fala constantemente ao teu coração, e eu sinto virtude do Espírito Santo, que Ele está falando com você, que alguns dias está dizendo algumas coisas, você não está obedecendo, Deus está querendo trazer para o centro da sua vontade, mesmo que pareça ser um vale de ossos secos, mesmo que pareça ser o pior lugar do mundo, mas se Deus está falando alguma coisa com você, é porque Ele tem um propósito muito maior. Aleluia. Então, uma das coisas importantes para ser profeta é obedecer. E a última coisa que Deus ensina nesse texto, tem muitas, mas eu não quero ser longo, é que só a palavra de Deus pode mudar uma realidade contrária. Veja bem, o que Deus perguntou para Ezequiel? Ele disse assim: pode reviver esses ossos? Bom,
Se hoje Deus tivesse um monte de ossos secos aqui na nossa frente, e Deus falasse comigo ou com você, e dissesse: ô Alan, pode reviver esses ossos secos? A resposta mais comum, humana, é impossível. Não sei quantos anos essa pessoa já morreu, como vai reviver? Não era verdade? Impossível. Só que olha o que o profeta disse: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Eu não sei. O profeta confessou a sua impossibilidade. O profeta confessou que ele não podia. E deixa eu ensinar algo para vocês nessa manhã. O que nós aqui na Pregadores podemos fazer é orar, é profetizar, né? É declarar a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Agora, o agir, e o que você pode fazer? É crer, receber essa palavra e obedecer. Isso nós podemos fazer. É possível. Está aí, está na nossa mão. O profeta, o pregador, orar, profetizar a palavra, declarar bênção à tua vida. O que você pode fazer? Crer e obedecer. E esperar o tempo de Deus. Isso você pode. Agora, nesse inteirinho, nesse meio, só Deus. Só Deus. Então, é esse inteirinho, é esse meio que as bênçãos se perdem, que o elo se quebra. Então, quando você vem num culto, você vem numa pregação, o pregador ora, sai daqui, saiu virtude da boca de Deus, da boca do profeta, a palavra de Deus saiu, você sai motivado, daqui a pouco, dá 5, 10 minutos, você esqueceu. E daí se perde a bênção. Aí você diz: pô, não adiantou nada, porque ele orou por mim e não aconteceu. Será que a culpa é do pregador que orou a palavra? Será que a culpa é da palavra de Deus que não está tão certa a teu respeito? Não. A culpa, sabe de quem é? Também não é das estrelas, como tem aquele filme, né? A culpa não é das estrelas. A culpa é nossa. Por quê? Porque nós decidimos ficar com o que vimos e não o que cremos. Então, é importante. Olha o que Deus disse assim, ó. O que Deus mandou Ezequiel fazer? Profetiza. 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 E quando ele disse: tu sabes, ele disse assim: eu não consigo fazer nada. Aí Deus disse assim: profetiza. Eu não sei como é que está a tua vida, tá? Eu não sei como é que está a tua família, mas sabe o que Deus está mandando dizer para mim e para você nessa manhã? Profetiza. Senhor, meu casamento está acabando. Profetiza o contrário. Senhor, obrigado, meu casamento é uma bênção. Pode estar passando por uma crise, mas o meu casamento é uma bênção. Senhor, meu filho está nas drogas. Senhor, eu não sei mais o que fazer. O meu filho não foi feito para as drogas. O meu filho foi feito para ser uma bênção. O meu filho é uma herança do Senhor. Você tem que dizer: Senhor, minha empresa está falindo, está quebrando. Não, se o Senhor me deu essa empresa, se o Senhor tem plano com essa empresa vai servir para abençoar muitas pessoas e muitas gerações. A minha parte e a sua tem que profetizar, porque quando nós profetizamos, nós mudamos o impossível e faz com que o impossível se torne possível. Aleluia. Mesmo que a gente não esteja vendo, o importante, se você vê, é realidade, mas quando você crê, é fé. A obediência é filha da fé. Então, quando você crê no impossível, o impossível vem até você. Agora, se você crê no possível, você só vai realizar as coisas possíveis. E Deus está dizendo para mim e para você: o nada comigo é tudo. O pouco comigo é muito. Aleluia. Então a minha palavra basta para mudar a tua situação, mudar a situação da tua família, a situação dessa cidade, a situação desse país. Mas eu preciso de homens e mulheres que sejam profetas. Profetas como profetas? Profetas que declarem a palavra de Deus, porque essa é a maior profecia. A profecia que eu e você precisamos é a palavra de Deus. E quando nós falamos segundo a palavra de Deus, nós falamos segundo a vontade de Deus. E quando nós falamos segundo a vontade de Deus, o primeiro interessado a cumprir a sua vontade é o próprio Deus. Aleluia. Então Deus está procurando profetas. Aos pregadores, não. Você. Deus está procurando profetas. Procura-se profetas. Quem é o profeta? O primeiro profeta na tua vida tem que ser você mesmo. O primeiro profeta na sua vida tem que ser você mesmo. Talvez você vá rir o que eu vou falar agora, mas quando eu estou desanimado, quando parece que bate aquela crise existencial,
eu vou lá no espelho. Quando eu não posso ir no espelho do quarto, que a minha esposa está dormindo, ela vai rir de mim, né? Então eu vou lá no espelho do banheiro, fecho a porta, e eu digo assim, eu olho para aquela imagem, eu digo, você nasceu para ser uma bênção. Você é um homem abençoado, você é boca de Deus. Hoje o teu dia vai ser diferente. Eu profetizo para mim mesmo. E quando eu vejo aquela imagem, que sou eu mesmo falando para mim mesmo, aquilo me entra algo dentro de mim, porque eu sei que é o Espírito Santo. Então, se você não consegue se alegrar, vá no espelho, porque nós seres humanos precisamos ter uma imagem para crer. Se eu falo de pera, a tua mente já vai imaginar pera. Eu falo de laranja, você imagina laranja. Então, nós não conseguimos crer no abstrato. Nós só conseguimos crer no concreto. Então, o que acontece quando você não consegue ter fé? Você tem que ler a palavra. E se você não consegue se animar, você olha, dá de dedo com você mesmo e briga com você mesmo e diz, você é uma bênção. Você nasceu para vencer. Você é um pai exemplar. Você é um marido exemplar. O teu dia hoje vai ser abençoado. O diabo não pode contigo, porque o Deus dos céus está na tua vida. Aleluia. Parece coisa de doido, parece loucura, mas quando você sai de lá, se você falar isso com fé, funciona, aleluia, e você sai com um gigante, mesmo que seja baixinho, 1,60 m e pouco que nem eu, mas quando você sai de lá, você sai um gigante. Daí você diz assim, não, Deus vai te abençoar. E quando você olha para as pessoas veem o Deus que está dentro de você, falando, abençoando, profetizando. Então Deus está dizendo para mim e para você, profetiza. Profetiza. Você quer que a tua família muda? Profetiza. Você quer que a tua empresa muda? Profetiza. Você quer que a tua vida muda? Profetiza. Aleluia. Glória a Deus. E Deus então poderia falar e tudo acontecer. Deus não precisava de Ezequiel. Não precisa de mim. Não precisa de você. Deus, ele é autossuficiente. Assim como ele disse, haja luz, houve luz. Haja os céus, haja o mar, haja os peixes, haja os animais. Tudo que foi criado do nada foi pela palavra. E ele fez isso exatamente para me ensinar e te ensinar que do nada, pela palavra de Deus, ele pode criar tudo. Inclusive mudar a tua vida. Inclusive mudar a tua história. Aleluia. Só que às vezes Deus faz umas perguntas difíceis para nós. Talvez você está passando um momento que parece que tem algumas perguntas difíceis de responder na tua vida. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu tal coisa? Por que eu estou assim? Tem coisa que você não vai saber responder. A pergunta que Deus fez para Ezequiel foi difícil. Poderão reviver esses ossos? Eu não sei, Senhor, tu sabes. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, existe alguma coisa difícil para mim? Eu não sei, Senhor, tu que sabes. Deus chega para Jó e faz 40 perguntas. Jó respondeu alguma delas? Nenhuma. Talvez as perguntas, as dúvidas que estão na tua vida, as perguntas que Deus está te fazendo, ou que você mesmo está vendo a você mesmo, são difíceis. Até parece que não tem resposta. O diabo, ele coloca dúvida para te confundir. Deus permite algumas perguntas na tua vida para você encontrar a resposta que está dentro de você. Aleluia. E eu não sei como é que está a tua vida hoje. Eu não sei como é que está a tua história. Eu não sei como que você está passando. Tem passado. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda está procurando os profetas. Deus ainda está procurando alguém ousado que queira profetizar. E talvez você está passando um vale. Talvez a tua vida hoje está difícil. Talvez você tenha uma sentença lá no fórum que diz que você é culpado, que não tem como se escapar. Talvez o médico disse que a tua doença não tem cura. Talvez, sei lá, o teu patrão, a Receita Federal, alguém disse que você vai falir, ou vai ser demitido, que você não é nada. Mas você tem duas opções: ou ficar com essa palavra de um homem, ou se agarrar na palavra de Deus e dizer assim, Senhor, eles sabem o que estão falando, eles estudaram para isso, eles têm conhecimento humano, mas eu ainda fico com a tua palavra, que a última palavra na minha vida quem dá é o Senhor, aleluia. E quando você profetizar isso, você dizer, então você vai chamar o impossível na tua vida, aleluia. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a fofoca do vizinho, amém? Não, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a
palavra de Deus. E não só ouvir, internalizar e obedecer. O processo de Deus é muito simples. Você ouve a palavra, internaliza ela, diz: é para mim. Não é para quem não estava, não, é para mim. E diz: eu vou fazer isso. Se essa é a palavra, se essa é a direção de Deus, eu vou fazer isso. Eu vou começar a profetizar na minha vida. E eu vou crer. E eu sei que vai mudar. E quando você começar a profetizar, vai acontecer um ruído, um reboliço. Só que esse ruído, reboliço, assusta a gente, não assusta? Sexta-feira eu estava ali, né, fui tirar o varal da varanda e deu um estouro que eu tive que largar o varal. Homem corajoso, né? Deu um estouro que eu pensei que tinha sido dentro de casa. Aquele ruído, aquele reboliço me assustou. Larguei o varal, soltei. O varal de chão aquele, né? A minha esposa estava comendo, eu vou entregar ela também, já que eu me entreguei, né? Coitada, né? Não tinha nada a ver com a história. Também deu do barulho que foi. E às vezes quando você começa a profetizar, parece que se assusta, parece até que vai ficar pior. Quando você começa a profetizar, vem um ruído, vem um reboliço, mas esse ruído, esse reboliço é para juntar os ossos, é para colocar as coisas no lugar. E você continua a profetizar, e o Espírito de Deus faz a obra. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você... Mas para que você profetizar, você tem que ter Jesus. Eu não sei se alguém nunca fez a oração de aceitar Jesus. Eu quero te convidar. Se você diz assim: Senhor, eu não estou bem. Eu até já vinha na igreja, talvez antes, mas eu não estou falando, eu não estou te pedindo para você trocar de religião, coisa nenhuma. Porque a religião, a gente tem uma religião, o outro tem outra, e às vezes a gente parece que é de um time A, o outro é do time B. A religião, às vezes até divide mais a gente do que une. Agora eu estou falando de um Jesus. De um Jesus que, quando ele olha para você, ele diz assim: não, você é meu filho. Você nasceu para ser um vencedor, sabe? Você é a coisa mais linda que eu fiz na face da terra. É que nem quando você olha para o seu filho, para o seu filhinho, agora que vamos ter algumas crianças para e dizer: meu Deus, que orgulho. Olha, meu filho. Né? Não bate um sentimento legal, uma coisa boa, a gente olha: meu filho, isso veio de mim. Ei, Deus está dizendo assim: você veio de mim. Fui eu que te coloquei aqui. E Deus está dizendo assim: só que eu quero que você reconheça que eu sou teu pai. Que eu é que sou teu pai. Se você quiser, eu não quero te forçar. Se você disser: não, Senhor, eu quero aceitar Jesus, eu quero andar com Jesus, como diz o pastor Gilmar aqui, como é o tema desse ano, andar com Deus. Faça com a sua mão e diga assim: eu quero renovar a minha aliança, eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você ouvir e o Espírito Santo está no teu coração, você pode vir aqui na frente: eu quero orar por você. Deus vai mudar a tua história. Alguém gostaria de aceitar esse Jesus como se, na verdade, ele é que tem que nos aceitar, né? Mas a gente fala assim, para você entender. Alguém gostaria de aceitar Jesus? Pode chegar aqui na frente, querido, eu quero orar por você. E sempre tem que ter o primeiro corajoso, porque a gente tem vergonha. Uma das piores coisas, parabéns pela tua atitude, parabéns. Uma das piores coisas, sabe o que é? É a gente ter vergonha dos outros. Nós teríamos que ter vergonha de Deus às vezes, né? Alguém mais quer aceitar Jesus? Quer renovar sua aliança com Jesus? Eu quero te convidar aqui para frente. Eu não quero forçar barra, nós não estamos forçação de barra. Até porque Deus nem se agrada disso. Isso tem que partir do teu coração. Como é que eu sei se Jesus está me chamando? Se eu sinto isso aí, eu queria ir lá. Ai, Senhor, eu quero mudar minha vida. É isso que eu sinto que é. Se você sentir assim, você pode vir aqui na frente. Senão eu quero orar por eles. Estenda a sua mão por eles agora. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. A Bíblia não diz que a festa é no céu quando há uma cura. A Bíblia não diz que a festa é no céu quando alguém ganha na loteria. A Bíblia diz que quando um pecador, eu e você, nos arrependemos e nos entregamos a vida de Jesus, hoje a festa é no céu, por causa dessas almas. Então, eu quero que vocês olhem para mim agora primeiro. Vocês vão repetir as palavras que eu disser. Depois eu vou orar por você, tá? Então, a igreja pode ajudar. Diz: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu me arrependo dos meus pecados. E eu declaro diante de Ti, Senhor, e diante dessa igreja, que eu renuncio todos os pactos e alianças que eu fiz de forma consciente ou inconsciente com o inferno e com as trevas. E eu te aceito que Tu és o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome
no livro dos céus, que tu tens ali. E a partir de hoje, eu sou nova criatura. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Agora eu vou orar por eles. Papai, está aqui essas duas almas, Pai. Eu não sei como é que elas estão, Pai. Mas se eles vieram até aqui é porque não fui eu que falei com eles, Senhor. Porque eu reconheço como profeta Ezequiel a minha incapacidade. Tu que sabes, eu não sei. Tu que sabes todas as coisas, o que é possível, o que é impossível, Pai. Eu os coloco na Tua presença. A partir de hoje, Pai, eu não sei como é que foi a vida deles até aqui. Eu nem os conheço tão bem assim, mas Tu conhece tão bem, Jesus. Tu conhece tanto, Senhor, esses dois. E a nós também, Senhor. Eu declaro eles que a partir... Guarda eles, Senhor, com a Tua grande mão, Senhor. Livra-os de todo mal, Senhor. E que eles possam permanecer no caminho, Pai, andando contigo. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Existe alguém... Eu vou orar por você. Você pode ficar no seu banco mesmo. Eu quero orar por você que talvez tenha uma causa impossível. Eu quero declarar para você profetizar. A palavra para você é profetizar. Eu quero que você levante sua mão. Papai, está aqui os meus irmãos, Pai, eu não os conheço, mas eu sei, Senhor, que o Senhor os trouxe aqui, Pai. Tu sabes. Tu que sabes como é que está a vida deles, Pai, eu não sei. Tu sabes o que eles têm passado. Tu sabes como é que eles estão. Tu sabes como é que está a situação em cada área da vida deles, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, eu declaro que a partir de agora, Pai, Senhor, abra a boca deles, Senhor, que eles possam abrir a boca e profetizar, Pai. Profetizar a bênção, aquilo que eles têm para as suas vidas, Pai. E que haja um ruído, que haja um rebuliço e que o Espírito do Senhor venha dos quatro ventos da terra, Pai. O Espírito de Deus, Pai, possa vir dos quatro ventos e soprar, Pai, sobre a família, sobre a casa, sobre as finanças, sobre todas as áreas das suas vidas, Pai. Que a partir de hoje, Pai, eles sejam profetas, Senhor, profetas dentro do seu lar, profetas na empresa, profetas, Senhor, e que declarem a grandiosidade da palavra de Deus e a vida deles possa ser totalmente transformada a partir de hoje. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.